Olá pessoal, muito boa noite. Vamos dar continuidade à nossa aula de serviços públicos, agora parte 2. Paramos no tópico 5, remuneração dos serviços públicos. Bom, o serviço público ele pode ser prestado de forma gratuita ou de forma remunerada. Os serviços gratuitos eles são basicamente aqueles de cunho social, né? E geralmente incluem serviços de assistência médica, educação, apoio a coletividades carentes, é o que fala o professor Carvalho Filho. Serviços gratuitos, então, alguns até, como eles são geralmente esses serviços de cunho social, alguns autores, como a gente falou no bloco anterior, até dizem que quando prestados pelo particular não seriam nem mesmo serviços públicos, mas apenas serviços particulares que têm algum interesse público. Enfim, os que interessam mesmo são os serviços remunerados, aqueles que obrigam o particular a uma obrigação pecuniária como forma de contraprestação. E aqui é aquela diferença que a gente já trabalhou nas classificações. Os serviços que têm caráter geral, serviço público uti universi, eles são cobrados mediante impostos. E o grande exemplo é a varrição, lavagem, capinação de ruas e logradouros públicos. Os serviços que permitem mensurar quanto que cada usuário usufrui e permitem individualizar os usuários são os serviços públicos singulares ou uti singuli, que são remunerados ou por taxa ou por preço público / tarifa. Então essa é uma primeira diferença. Impostos, serviços coletivos, taxa ou preço público / tarifa, serviços singulares. Ambos como espécies de serviços públicos remunerados, que são contrapostos aos gratuitos. Beleza. O Ricardo Alexandre ele traz uma explicação muito tranquila de por que os uti universi são remunerados por impostos e por que os uti singuli são remunerados por taxa ou por tarifa. A gente até já falou na primeira aula, mas aqui com as palavras dele. É fácil percebermos a lógica da correlação entre o enquadramento do serviço como uti universi ou uti singuli e o seu custeio. Quando o serviço é uti singuli, como é possível identificar o usuário e mensurar a utilização, a conta é mandada para ele. Então manda a continha lá, a gente sabe quem é. Quando se trata de serviço uti universi, não sendo possível apontar quem são os usuários de forma individualizada, o usuário é a coletividade, né? Lembra que é a fruição indireta, também não se pode quantificar o uso, não tem como mandar a conta para ele. A conta é paga pela sociedade, pela comunidade, pela coletividade. E aí tem que ser um imposto ou, já fazendo referência à iluminação, né, por uma contribuição especial. Beleza? Agora, professor, entendi. Tem um serviço remunerado, em contraposição ao gratuito. Remunerado pode ser por imposto, quando é um serviço que a gente não pode individualizar o usuário. E é um serviço singular quando a gente sabe quem está utilizando, quanto está utilizando. Mas quando que eu sei que a cobrança é por taxa e quando que eu sei que a cobrança é por tarifa ou preço público? Essa é uma questão que não é fechada. Você não vai pegar a mesma resposta em todos os livros. Entende-se, de maneira geral, cito aqui o Carvalho Filho, que quando o serviço é prestado pelo Estado, investido do seu ius império, ou seja, o seu poder de império, um regime totalmente de direito público, e exatamente por isso, aquele serviço não pode ser transferido para o particular, porque o particular não tem poder de império, quem tem poder de império é o Estado, com suas prerrogativas. Então o serviço é remunerado por taxa. São, segundo Carvalho Filho, serviços obrigatórios, como a prevenção de incêndio. Ele também cita a coleta de lixo. Coleta de lixo a gente deixa um asterisco por enquanto. E ele dá exemplos a taxa judiciária e a taxa de incêndio. Importante anotar que ainda que o usuário não utilize esse serviço público, a remuneração é obrigatória, tem que pagar a taxa, desde que o serviço esteja colocado à disposição. Também não pode cobrar taxa por algo que não está à disposição. Mas estando à disposição, ainda que não utilize, a cobrança vai existir. E esse é o serviço remunerado por taxa. Coleta de lixo. Antes da gente falar da tarifa ou preço público. A gente vem notando na prática que muitos municípios brasileiros têm delegado a realização desse serviço. Então, empresas concessionárias que estão realizando serviço de coleta de lixo. Pela posição do Carvalho Filho, a princípio não seria possível, porque ele entende que é um serviço obrigatório e que necessita do ius imperi. Mas ele mesmo diz, na sua obra, na página 356, ele fala: é viável ainda o serviço de coleta de lixo extraordinário.
destinado a pessoas físicas e jurídicas que produzem resíduos em quantidade excessiva e superior à produção normal. Tal serviço pode ser objeto de concessão e a remuneração aí pode ser por tarifa. Então ele admite um serviço de coleta de lixo extraordinário. Já o Marcel Justin Filho, em artigo que ele escreve com César Pereira, ele fala: o serviço de limpeza urbana, especificamente a questão da coleta de lixo, é um serviço público passível de concessão. A essencialidade e a necessidade da adoção de critérios complexos para identificar o usuário individual não impede a concessão. Então ele fala, realmente é difícil identificar quem é o usuário, mas uma vez anotado que se pode identificar quem produz e quanto cada um produz, seria possível, ele entende que seria possível a delegação. Então poderia ser remunerado por tarifa. Então veja que a doutrina ainda não tem uma convenção a respeito da coleta de lixo. O que você não pode marcar na prova é que a coleta de lixo tem que ser remunerada por imposto. Aí não, porque se entende que é possível a individualização. Diferentemente da varrição de ruas, limpeza de logradouros, aí não tem como saber quanto que cada um usufrui, aí é impossível. Beleza? E eu ainda destaco aí de novo, no próximo slide. Tem que diferenciar serviço de coleta individual de lixo e resíduo sólido, que pode ser remunerado a princípio, segundo a doutrina convencional, por taxa, porque entende-se que é divisível e específico, e implica o poder de polícia, então seria taxa, e colocado à disposição lá de todo mundo. E o serviço de limpeza pública, que é a varrição de ruas, capinação de vias, desentupimento de bueiro, custeados por impostos, porque esses têm caráter geral. Inclusive é bom você anotar a súmula vinculante 19, que fala: a taxa cobrada exclusivamente em razão do serviço público de coleta, remoção, tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o 145, inciso 2 da Constituição. Então o Supremo entende, por súmula vinculante, que é possível individualizar o serviço. E a técnica que se utiliza é a metragem do imóvel, Maior a metragem, entende-se que há uma maior produção de lixo, é uma ficção, mas é admitida para permitir a individualização do serviço e aí afastar a cobrança de imposto para permitir taxa, e alguns municípios têm inclusive delegado para cobrar então por tarifa. Beleza. A gente viu os serviços remunerados então por impostos. Agora os que possibilitam, por taxa, Os por taxa, os que usam o ius imperi e que são individualizados. Os que são individualizados e não usam o ius imperi, que buscam geralmente obtenção de lucros e podem ser delegados a particulares ou prestados pelo próprio Estado despido da sua potestade, sem utilizar aquele regime integralmente de direito público, então esses são remunerados por preço público. Aí vem as tarifas de transporte, de energia elétrica, de consumo de água, de telefone. É o que fala o professor Carvalho Filho. São serviços facultativos e a remuneração só é devida quando há uma utilização efetiva do serviço. Então aqui ficou bom, Taxa, ius imperi, potestade, serviços obrigatórios, tem que pagar quando o serviço está posto à disposição, ainda que não utilize. Tarifa, despido da potestade, por isso o particular pode exercer. É facultativo, contrata quem quiser. Quem não quiser ter linha telefônica não precisa. E só paga a tarifa quando utiliza o serviço. Não é obrigado a pagar ainda se tiver só colocado à disposição. Pedágio. Pedágio teve uma discussão gigantesca durante décadas, até que o Supremo pacificou a questão na ADI 800, julgada em 2014. E aí você anota, o pedágio, segundo o Supremo, não tem natureza de taxa, e sim de preço público. Não está sujeito, portanto, aos princípios do direito tributário. Quais os argumentos do Supremo para dizer que o pedágio é preço público e não é taxa? Não é remunerado por taxa. Por quê? Não consiste em taxa, natureza de taxa. Por quê? 3 fundamentos. Primeiro, não há compulsoriedade e obrigatoriedade. Lembra que uma das diferenças entre taxa e tarifa ou preço público é que uma é obrigatória e outra é facultativa? Ninguém é obrigado a passar pela rodovia. Mas se eu tenho que ir para a minha cidade natal e só tem uma via, a via está tem pedágio lá. E aí? Não tem outro jeito? Bom, para você ir para a sua cidade, aí não vai ter outro jeito, mas ninguém é obrigado a ir. Não é um serviço obrigatório, é facultativo, a partir do momento que você deseja ir. Além disso, em tese, é uma brincadeira, mas em tese você vai a pé, tenta ir de avião, se vira. Então, não é compulsório, é só para quem utiliza. Inclusive a letra B, a cobrança tem por base a utilização do serviço. Não pode cobrar pedágio só porque está ofertado a todo mundo, de quem não passou por lá.
Súmula 545 do STF, aproveite para anotar a súmula. Está em itálico aí na tela. Preços de serviços públicos e taxas não se confunde, porque estas, as taxas, diferentemente daqueles, são compulsórias e têm sua cobrança condicionada à prévia autorização orçamentária em relação à lei que as instituiu. Então, a compulsoriedade é o principal ponto de diferenciação de taxa e de tarifa ou preço público. E o terceiro argumento é que o Supremo diz, embora o artigo 150, inciso 5 da Constituição fale do pedágio, no tópico que trata dos tributos, ele o fez apenas para demonstrar que a limitação ao tráfego de pessoas, também ao tráfego, né? Ao tráfego de pessoas também não pode ser feita, também inclui ali o pedágio, que é uma outra espécie tributária, uma outra espécie jurídica, não é tributo. Então, embora esteja falado ali, no 155, e muita gente falava, olha lá, o pedágio está ali naquele tópico que fala dos tributos, então tem natureza tributária, é taxa. Você falou, não, está ali, mas ali é como uma ressalva de uma outra espécie jurídica, e não para falar que também é um tributo. É importante que, além de saber isso aí, você anote algumas súmulas do STJ que costumam cair em prova. Primeira, súmula 356 do STJ. É legítima a cobrança da tarifa básica pelo uso de serviços de telefone. É a chamada tarifa mínima, né? Então, muitos consumidores reclamavam, eu contratei a linha telefônica, mas eu não utilizei o telefone naquele mês. Eu tenho que pagar os R$ 29,90 lá da tarifa mínima ou básica? O STJ entende que sim, a partir do momento que você contratou, é possível cobrar a tarifa mínima ou básica. Súmula 407. É legítima a cobrança de tarifa de água fixada de acordo com categorias de usuários e faixas de consumo. Então vai ter uma diferenciação aí na cobrança. E a súmula 412. A ação de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto sujeita-se ao prazo prescricional do Código Civil, que é o prazo geral lá de 10 anos. Por que não incide o prazo do Código Tributário Nacional, prazo prescricional? Porque não é tributo, né? Não tem natureza tributária. E por que não incide então o prazo do CDC? Porque trata-se de ação de repetição de indébito e não de uma ação por reparação de danos causados por um defeito. Isso é bem claro no STJ. Então não incide nem o prazo de 5 anos do CDC, nem o prazo do CTN, também 5 anos. É o prazo de 10 anos, prazo prescricional do Código Civil. Olha como isso já foi cobrado em prova. Juiz na Bahia 2019. Fornecimento de água não poderá gerar cobrança vinculada de tarifa mínima, sendo imperiosa a correspondência com o efetivo consumo. Errado, tem súmula do STJ. E na mesma prova, a alternativa que foi considerada certa, o fornecimento de água pode gerar cobrança distinta de acordo com as categorias de usuários e faixas de consumo. Beleza, mais uma súmula do STJ. Formas de prestação do serviço e meios de execução do serviço. Aqui é preciso ter cuidado. Eu vou adotar nessa aula a classificação do professor Eli Lopes Meirelles. Porque como eu falei, isso é muito comum na aula de serviços públicos. Cada estudioso tem a sua visão. Serviços públicos é um tema que não tem um consenso doutrinário. Cada um fala de um jeito. Eu adotei a do Meirelles porque eu acho que é a mais adequada. Eu entendi que ela é melhor. E ele divide da seguinte forma. Ele fala que os serviços públicos têm formas de prestação e tem meios de execução. São duas coisas diferentes. Formas de prestação. O serviço público pode ser prestado de forma centralizada, descentralizada ou desconcentrada. E meio de execução. Pode ser executado como meio, né, de execução direto ou indireto. Começando pelas formas de prestação. Serviço centralizado é aquele que o Estado presta pelos seus próprios órgãos. Então ele atua como titular e como executor do serviço. O serviço descentralizado é que o Estado transfere a titularidade, ou para alguns, pelo menos a execução, mantendo a titularidade, para outros, para a administração indireta, para particulares, para consórcios públicos. Inclusive, o artigo 175 da Constituição que a gente viu, ele fala que o Estado pode prestar o serviço diretamente ou por meio de concessão. Quando fala diretamente, o Eli Lopes Meirelles entende que é de forma centralizada. Quando fala por meio de concessão, permissão, ele entende que é de forma descentralizada. Inclusive está lá no artigo 21 também, incisos 11 e 12, quando diz que serviços que podem ser explorados diretamente ou por meio de concessão, autorização, permissão, os de telecomunicações, radiodifusão sonora e de sons e imagens, energia elétrica, etc.
E tem mais, navegação aérea, transporte ferroviário, rodoviário interestadual, internacional, de portos. Então também esse artigo 21 da Constituição, em alguns incisos, faz referência a uma prestação que pode ser centralizada ou descentralizada. Essa questão do serviço descentralizado é um tema repleto de divergências doutrinárias. E aí temos basicamente três correntes. E a gente já estudou isso aqui na aula de organização administrativa, aula 4 desse curso. A gente renova aqui de maneira bem objetiva. Uma primeira parcela entende que o poder público nunca pode transferir a titularidade dos serviços. O serviço público sempre será de titularidade do Estado, por pressuposto. O que se transfere é a execução. E aí você pode transferir a execução para outro, mas a titularidade é sempre do Estado. É a posição do Carvalho Filho e também do Diogo de Figueiredo Moreira Neto. Vamos ver como isso já foi cobrado em prova? 2019, tabelião, TJ Rio Grande do Sul. O serviço público é de titularidade do Estado, podendo a prestação ser transferida à iniciativa privada e realizada em regime de competição. Certo. Dá a entender que utilizou a visão do Carvalho Filho, né? A titularidade é do Estado, mas transfere a prestação, a execução. Segunda e terceira correntes entendem que pode sim transferir a titularidade. Pode transferir a titularidade ou só a execução. Então, haveria dois modos de transferir o serviço. Titularidade e execução, ou mantendo a titularidade e transferindo só a execução. E aí isso faz a diferenciação em duas formas. A outorga, que é quando o poder público cria uma pessoa jurídica, direito público ou privado, e atribui tanto a execução quanto a titularidade do serviço. E essa outorga, a de Pietro chama de descentralização por serviços, funcional ou técnica. Quando se cria uma autarquia, uma empresa estatal, você cria a pessoa e transfere a ela a titularidade de execução do serviço. E a segunda forma é a delegação, quando uma pessoa jurídica já existente, não é criada para isso, ela acaba recebendo apenas a execução do serviço. O Estado mantém a titularidade. E ele o faz por meio de contrato ou um ato administrativo unilateral, essa transferência, e não por meio de lei. Exemplo, concessão, permissão, autorização de serviço público. Então, quando o Estado cria uma autarquia, o que ele faz? Primeiro, cria a pessoa jurídica. Segundo, transfere a titularidade e a execução do serviço. Terceiro, ele transfere por lei. Já quando se pega uma pessoa jurídica já existente, a transferência não é por lei, mas por um contrato, um ato administrativo unilateral, como autorização do serviço público. Transfere-se apenas a execução, mantendo a titularidade. E, além da pessoa jurídica já existir, como eu falei, não é por lei, mas por um contrato ou autorização do serviço. Então, são os três pontos que diferenciam a outorga da delegação. Sendo que a delegação, a de Pietro chama de descentralização por colaboração e não por serviços. Quem entende que a titularidade sempre é mantida com o poder público, usa nomes diferentes. E aí fala, para os dois casos só se transfere a execução do serviço, né? Mas quando é feita por lei, delegação legal. Quando é feita por um contrato ou um ato administrativo unilateral, delegação negocial. Inclusive pode ser por um convênio também. E a descentralização, a forma de prestação descentralizada do serviço público, pode ocorrer também pela gestão associada de serviços públicos pelos consórcios públicos ou por parcerias com o terceiro setor. Alguns chamam de delegação social ou descentralização social. Um dos dois nomes, salvo engano. Beleza? Então temos a forma de prestação centralizada, descentralizada e, por fim, a terceira é a desconcentrada. Quando a administração executa por si própria, centralizadamente, mas distribuindo entre seus vários órgãos, que é a regra, né? Então essas são as formas de prestação do serviço. E os meios de execução do serviço? Bom, aqui o serviço pode ser executado de forma direta ou indireta. Segundo Meirelles, execução direta, quando se utiliza aquela realizada pelos próprios meios da pessoa responsável pela execução do serviço. Seja o Estado, seja a empresa pública, seja o particular, e não por terceiros contratados. Quando a execução do serviço é indireta, essa pessoa que é responsável pela execução transfere a terceiros. Agora, essa transferência não é feita por uma delegação, mas por uma contratação. Né? Por uma contratação. A terceirização é a chamada terceirização. Segundo Eli Lopes Meirelles, nem todos os serviços permitem execução indireta, como os serviços de polícia.
Aqui temos aquela divergência grande que eu já havia falado, além das outras que a gente já falou, né? Veja, o Meirelles entende que a execução direta pode ser pelo próprio concessionário de serviço público, desde que ele preste ele mesmo, e não terceirize. Já a Di Pietro, ela diz, execução direta é quando o serviço é executado pela administração direta ou pela administração indireta, inclusive empresas públicas. Agora, se é prestado por concessionários e permissionários, ela fala em execução indireta do serviço. E o Carvalho Filho, por sua vez, uma terceira corrente, ele fala que a execução direta é só quando é o próprio Estado mesmo, pelos seus órgãos administrativos, né? Então, a União, Estados, DF e municípios por seus órgãos. Quando é a administração indireta, mesmo uma autarquia, ele fala que a execução é indireta. Fala que a execução é indireta e também os concessionários e permissionários. Então temos três noções diferentes. O que pode cair na prova? Não sei qual o autor que o examinador leu. Se ele leu a Di Pietro, ele vai falar a versão dela. Se ele leu Carvalho Filho, se ele leu Eli Lopes Meirelles. Para mim, a mais fechada, a mais amarrada, é a posição do Eli Lopes Meirelles. Execução direta é quando você não terceiriza. E a execução indireta é a terceirização. Para mim, isso é muito mais harmônico com a sua classificação, né, em geral, do que as posições da Di Pietro e do José de Santos Carvalho Filho. Mas eu não consideraria que a do Eli Lopes Meirelles é majoritária. Aqui eu não sei dizer qual que é majoritária. São posições diferentes. Falando nisso, na terceirização, penúltimo tema da nossa aula, a gente já aproveita aqui para falar. É tradicionalmente entendida como a contratação, lá no direito do trabalho, uma sociedade empresarial, ou no direito administrativo pela administração pública, do trabalho de um terceiro para a execução da atividade meio. Tradicionalmente, contrata-se para executar uma atividade meio, podendo assumir forma de empreitada, fornecimento, locação de serviços. É a própria execução indireta, que está lá no artigo 6º, inciso 8º, e no artigo 10 da Lei 8.666. Então, olha de Pietro, como parece contraditório. Aqui ela fala que a terceirização é a própria execução indireta. Mas quando ela vai falar da execução indireta, lá na página 146, ela fala que é aquela por concessão e permissão. Então, embora ela use essa classificação, aqui você percebe que a do Eli Lopes Meirelles é mais correta, né? Execução direta é quando a própria pessoa que executa o serviço o faz. Se ela terceiriza, aí a execução é indireta. Pode ser um particular que terceirizou para outro particular. Bom, no âmbito do direito trabalhista, a Lei 13.429, ela passou a permitir a terceirização da atividade fim, vencendo toda essa tradição de que só se pode terceirizar a atividade meio. E o Supremo, ele admitiu a terceirização da atividade fim em 2 julgados relevantes. Eu não sei se eu cito aqui nos slides, mas o que interessa mais para a gente é ver como que essa terceirização se desenvolveu no direito público, né, no direito administrativo. E aí temos como marco legal, referente à contratação terceirizada de serviços, essa execução indireta, na vertente do Eli Lopes Meirelles, isso se deu com o Decreto-Lei 200 de 1967. Lá no artigo 10, parágrafo 7º, ele autorizava a transferência de atividades meramente executivas para a iniciativa privada. Então, atividades meramente executivas. Mas o que seria isso, né? Havia uma omissão sobre o conceito disso aí. No que se encaixariam atividades meramente executivas. Isso foi suprido com a Lei 5.645 de 70. Então, 3 anos depois, a lei disse o que seriam atividades meramente executivas. Enquadrou nessas atividades transporte, conservação, custódia, operação de elevadores, limpeza, né? E disso é que resulta a ideia de que a administração pública só pode terceirizar atividades meio e não atividades fim. Até porque muitos falam do concurso público. Como é que vai se permitir a terceirização se a Constituição exige no artigo 37.2 o concurso público? E aí tem gente que fala, mas o concurso público ele é exigido para integrar os quadros da administração. E quando você terceiriza, você não está exigindo que se integre. Então, não é totalmente contrário ao concurso público. Mas é óbvio que não se vai permitir que todo o serviço público agora seja feito por terceirização, né? Os tribunais, não tem como. Então, no serviço público é diferente do serviço privado. Por isso que há uma regulamentação mais rígida. Inicialmente, então, o Decreto-Lei 200 de 67 com a Lei 5.645 de 70. Posteriormente, a Lei 5.645 foi revogada. E aí o poder público editou
o decreto 2271 de 97, que durante muito tempo, até pouco tempo atrás, era ele que regulamentava a terceirização no setor público. E ele definia as atividades que poderiam ser objeto, então, de execução indireta. Vedou a possibilidade de intermediação de mão de obra no seio da administração pública e, tratando da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional, falou: podem ser objeto de execução indireta, ou seja, de terceirização, as atividades materiais, acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área de competência legal do órgão ou entidade. No parágrafo 1º do artigo 1º, ele falava conservação, limpeza, segurança, transporte, cooperagem, recepção, reprografia, manutenção de prédio. Essas poderiam ser objeto de execução indireta. Contudo, o parágrafo 2º dizia: não poderiam ser objeto de execução indireta atividades inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou entidade, salvo expressa autorização legal, estilo contrário, tal. Então, tudo bem amarrado, né? Até que vem o decreto 9.507 de 2018, o recente decreto 9.507 de 2018, que entrou em vigor em janeiro de 2019. Revogou o decreto 2271 e, olha só, esse decreto foi editado semanas depois do Supremo ter declarado constitucional a terceirização das atividades fim na área do direito do trabalho, na área trabalhista, iniciativa privada, RE 958-252. Eu estava na dúvida, eu cito aqui na aula. Só cito, a gente não vai trabalhar o que ficou decidido, mas em linhas gerais, o Supremo permitiu a terceirização na iniciativa privada das atividades fim também. E aí, como o decreto 9.507 foi editado semanas depois, muita gente começou a falar que o decreto, então, liberou, né, foi na onda ali do Supremo, se aproveitou, a administração aproveitou e liberou a terceirização da atividade de fim no serviço público, mas isso não tem que ser entendido com ressalvas. O importante que você saiba é como que o decreto 9.507 regulamentou isso aí. Bom, olha o que ele fala, ele tem 4 artigos importantes. Artigo 1º. O decreto dispõe sobre a execução indireta, né, a terceirização, mediante contratação de serviços da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional, e também das empresas públicas e sociedades de economia mista federais. Então, o decreto também vai falar das estatais, do âmbito federal. Artigo 2º. Ato do Ministro de Estado da Economia estabelecerá os serviços que serão preferencialmente objeto de execução indireta mediante contratação. Se você ler só o artigo 2º, dá a impressão que abriram-se as portas realmente na onda da decisão do Supremo, né, para o âmbito trabalhista. O ato do Ministro de Estado da Economia que vai dizer o que pode e o que não pode. Só que o artigo 2º é só uma parte da lei. Depois vem o 3º e o 4º. E o artigo 3º, que é, para mim, o mais importante para fins de concurso, ele fala o seguinte: não serão objeto de execução indireta na administração pública federal, direta, autárquica e fundacional. Então, a princípio, ele não fala das estatais. Os serviços, 1, que envolvam a tomada de decisão ou posicionamento institucional nas áreas de planejamento, coordenação, supervisão e controle. 2, que sejam considerados estratégicos para o órgão, cuja terceirização possa colocar em risco o controle dos processos. 3, que estejam relacionados a poder de polícia, regulação, outorga de serviços públicos, aplicação de sanção, o poder de império. 4, que sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão, exceto disposição legal. Então, veja, ele praticamente repetiu o decreto de 97. Esse inciso 4 aqui é exatamente o que já falava antes. Então, continua a ideia de que só aquelas atividades meio, né, cooperagem, transporte, manutenção, vigilância, é que podem ser objeto de terceirização. Essa é a ideia que traz o artigo 3º, apesar da vagueza do artigo 2º. E no âmbito das estatais, você tem que saber também que, se tratando de empresa pública e sociedade de economia mista controlada pela União, aí muda um pouco. Pelo caput do artigo 4º, não serão objeto de execução indireta serviços que demandem a utilização de profissionais com atribuições inerentes a dos cargos integrantes do plano de cargos e salários. Então, a princípio, segue a regra geral da administração direta, autárquica e fundacional. Mas, continua, exceto se contrariar os princípios da eficiência, da economicidade, da razoabilidade, tais como na ocorrência de ao menos uma das hipóteses a seguir: caráter temporário do serviço, incremento temporário do volume de serviço, atualização de tecnologia ou especialização do serviço, impossibilidade de competir no mercado concorrencial. Então, para as estatais, houve uma maior abertura. Se for uma questão de concorrência, aí
pode abrir uma maior margem para terceirização, até porque as estatais elas estão no regime jurídico das empresas de direito privado, salvo alguma derrogação por normas publicísticas. Então o decreto eu achei que ele foi muito bem. Não foi uma abertura escancarada para não se pode falar terceirização agora, atividade fim de serviço público. É diferente no setor privado do setor público. Na prova, o que você tem que saber? Esses 4 artigos do decreto 9.507 de 2018 e saber essa evolução do serviço público, né? Que começou lá no decreto 200 de 67, depois veio o decreto 2271 e agora o decreto 9.507 de 2018. Com isso aí, você vai matar as questões de prova. Se tiver que dialogar numa prova oral também, você já com essa aula você sabe mais ou menos ali conversar com o examinador. E para a gente encerrar, vamos falar dos usuários. Último ponto aqui rapidinho para encerrar nossa aula. O artigo 175, inciso 2 da Constituição fala que a lei tem que dispor sobre os direitos dos usuários. E o 37, parágrafo 3º, também fala das formas de participação do usuário na administração pública. Isso foi feito finalmente pela Lei 13.460 de 2017. Ela estabelece as normas básicas para participação, proteção e defesa dos direitos do usuário do serviço público. E o que você tem que saber dessa lei? Além de dar aquela olhadinha, se tiver no seu edital do concurso, é importante que você saiba os principais dispositivos. Eu não vou ficar lendo aqui com vocês, senão a gente vai perder muito tempo, não tem sentido. Mas é importante que você saiba o que está no parágrafo 2º do artigo 1º. Essa lei, expressamente, não afasta a aplicação de normas específicas e do Código de Defesa do Consumidor quando for relação de consumo. Então não é porque tem essa lei disciplinando os direitos dos usuários que afasta o CDC. Pelo contrário, o CDC continua. Isso foi questão de prova, olha só. Juiz substituto TJ Mato Grosso. A participação, proteção e defesa dos usuários e dos direitos dos usuários dos serviços públicos prestados pela administração é regida por lei especial, afastando-se as disposições do CDC. Errado. Mantém expressamente o CDC. E aí eu peço que você dê uma olhada nessa lei então. Mas é letra de lei, não tem alguns dispositivos ali falando de dever de publicidade, ouvidorias, bem tranquilo. Mas uma questão ou outra de prova pode cobrar. Para a gente fechar, eu quero que você atualize o seu material com 2 leis. Primeiro, a Lei 14.015 de junho de 2020. Olha como é recente. Ela altera a própria Lei 13.460, que eu acabei de falar, e a Lei 8.987, quando trata daquela interrupção e religação do serviço público. Olha o que ela fala, essa lei. Artigo 1º. Esta lei se aplica aos serviços públicos da União, Estados, DF e municípios e os concedidos e permitidos. Artigo 2º. A Lei 13.460 passa agora a conter o inciso 16 no artigo 5º, que fala das diretrizes dos serviços. E o inciso 16 fala, tem que ter comunicação prévia ao consumidor de que o serviço será desligado pelo inadimplemento, bem como o dia a partir do qual será realizado o desligamento, necessariamente durante o horário comercial. Então, vai ter que o usuário ser comunicado de que, você está inadimplente, a gente vai cortar, e vai cortar no dia tal, durante o horário comercial. E o parágrafo único, a taxa de religação desses serviços não será devida se não cumprir essa notificação prévia, o que vai ensejar, inclusive, uma multa à concessionária. Então, pode ter taxa de religação. A não ser que haja uma outra lei em sentido contrário, enfim. Eu já vi estados que têm dispensando da taxa, enfim. Mas agora tem essa lei, né? Ela diz que a interpretação contrária ao senso pode ter a taxa de religação, mas não será devida a taxa se ela não cumpriu esse dever completo de notificação. E também no direito básico do consumidor, artigo 6º, inclui o inciso 7, comunicação prévia da suspensão. Beleza. E o parágrafo único é vedado a suspensão da prestação do serviço pelo inadimplemento, que se inicie na sexta, no sábado, no domingo, ou em feriado ou no dia anterior. Então ainda foi além. Não pode mais cortar o serviço sexta, sábado, domingo, feriado e véspera de feriado. E o artigo 3º inclui na Lei de Concessão e Permissão de Serviço Público, a Lei 8.987 de 95, um parágrafo 4º lá no artigo 6º. A interrupção do serviço, na hipótese do aviso prévio do inadimplemento, não poderá iniciar-se na sexta, no sábado, no domingo, em feriado ou em dia de véspera de feriado. Então manteve aí o padrão, né? E a outra lei que eu quero que vocês deem essa aqui, cuidado, eu só vou mencionar, vou explicar. A Lei 14.026 de julho de 2020. Olha como é recente essa lei, acabou de sair. Julho de 2020. Ela traz o novo marco do saneamento básico.
no nosso direito positivo. É importante você ler, bem, a lei do saneamento básico ela existia desde 2007. Desde 2007, salvo engano, é essa 11445 aí da tela de 2007. E ela quase nunca caiu em prova. Tem uma lei nova agora, que atualiza. Eu acredito que ela vai continuar não caindo em prova. Além disso, ela é mais importante para o direito ambiental, que cobra mais essas questões. Direito administrativo, não tanto. Mas como é uma lei recente, e ela produz alterações em algumas leis, principalmente na Lei 9984 de 2000, que trata da Agência Nacional de Águas, também é mais importante para o direito ambiental. Ela atualiza o Estatuto da Metrópole e traz uma alteração na 11.107 de 2005, que é a Lei dos Consórcios Públicos. Esse ponto que eu quero que vocês olhem. O que ela alterou da Lei 11.107, eu peço que você dê uma olhadinha e anote, atualizando o seu material. Fora isso, se você vai fazer uma prova que tem direito ambiental, eu daria uma olhada no que ela atualiza na Lei 9984 e tal. Uma olhada rápida, mas é uma lei que, embora seja muito importante do ponto de vista prático, para concursos ela não é muito importante, não. O próprio Márcio Cavalcante, lá do Dizer o Direito, ele concorda também. Eu vi o post dele sobre esse novo marco do saneamento básico, ele fala rapidamente algumas coisas e falou essa lei é de incidência pouco provável em concursos. Mas como é recente, dê uma olhadinha esperta. Beleza? Com isso a gente termina. Grande abraço.